A idade, meus caros, a idade chega para todos. Porém, tem algumas idades que quando bate dói. Eu acho que são os 30 e os 40. Essas idades, ó, chegou os 30, tentou e quarentou, né? Entrou no zenta, como dizem, né? 40, 50, 60, 70, 90. Quando você entra no zenta ali, já começa a sofrer. E como vocês sabem, né? Eu tô com 41 anos. Hoje eu vim falar aqui para vocês algumas coisas que eu pensei sobre essa crise dos 40 anos. Existe, não existe? Né? Crise dos 40, né? Como vivem, né? O que comem, como se reproduzem. Por quê? Porque a crise dos 40 é algo que eu venho vivenciando na pele, essa emoção, mas também eu tô com bastante paciente nessa faixa de idade, assim, né? Sei lá, 35 mais e 45 menos, aí essa faixa etária, assim, que eu acho que, por sinal, é a maior quantidade de seguidores meus aqui no YouTube é nessa faixa etária. Enfim, então pensando sobre isso, e nessas últimas 2 semanas, eu já falei para vocês, às vezes acontece, nessas 2 últimas semanas aconteceu de sai paciente, entra paciente, eu estou falando sobre a mesma coisa, que são essa questão que eu enxergo a crise dos 40. Então, como eu enxergo esse tipo de coisa, como eu vejo, estou vendo esse tipo de coisa, e quando um assunto fica muito repetitivo nos últimos dias assim, ele está muito fresco na minha cabeça, hoje eu quero falar com vocês sobre a crise dos 40. Né? Dos 40 não, dos 40, tá? A crise dos 40. Mas antes de qualquer coisa, tá? Por favor, você que já está nos 40, você não sabe, mas dá para seguir, dá para me seguir aqui no YouTube. Então, segue aqui o meu canal, deixa o seu like nesse vídeo, não deixe de acompanhar aqui tudo que eu estou fazendo. Eu gravo vídeo novo de segunda a sexta toda semana. Se você olhar aí nos meus vídeos, você vai ver que tá uma cacetada de vídeo, um monte de tema, e continuarei fazendo isso se você estiver aqui me acompanhando. Então não deixe, né? Eu tô com 40 anos, que é bem aquela fase que você começa a pensar na vida e desmotivar. Não me deixe desmotivar. Então me siga aqui, deixe seu like, siga a sineta, que daí você vai ser notificado dos meus vídeos, tá? E se você quer nesse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou o J. Borgognoni, eu sou o fundador da Terapia do Bom Senso. E eu quero trazer para vocês aqui nesses vídeos leveza, sinceridade, clareza para os seus afetos, para as suas ideias e principalmente bom senso. Tá bom? Fique comigo que até o final eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar. Todos os temas que eu elaboro no final eu dou dicas práticas, eu sei que isso pode te ajudar. Beleza? Maravilha? É isso. Seguindo então. Quando nós vamos falar sobre a crise dos 40, o que acontece na bendita das crises dos 40? A primeira coisa é a referência que nós temos, tá? Jota, como assim a referência que nós temos? Uma coisa que eu acho muito interessante é esse estudo de geração, os estudos geracionais, tá? Mas o que acontece? Na nossa geração, principalmente, se você está com 40, tem um fenômeno que acontece que é muito interessante, que é o qual? Quando a gente olha para os nossos pais. É óbvio que os nossos pais são a nossa referência, né, de vida. Principalmente quando você vai ficando cada vez mais velho, você vai vendo que sua vida vai se aproximando dos seus pais, né, dos nossos pais. Então o que acontece é o quê? Quando a gente olha para os nossos pais, tem uma crise de referência na crise dos 40 anos. Tem uma dificuldade de referência. Por quê? Porque eu acredito que os nossos pais, eles estão geracionalmente mais próximos dos nossos avós. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os nossos pais, com 40 anos, eles não tinham a vida que nós temos hoje. A nossa vida aos 40 hoje parece muito com a vida que nossos pais tinham aos 30, ou se não, aos 20. Por isso que eu digo, hoje os 40 são os novos 30, os 30 são os novos 20, os 20 são os novos 10, tá? Por que eu digo isso? Porque a crise que as pessoas estão tendo hoje em dia, as dificuldades que a gente está passando, parece que a gente está 10 anos atrasado, não é mesmo? Com 20 anos é que o cara vai começar a pensar na vida, se vai se relacionar ou não, coisa e tal, que os nossos pais faziam isso quando eles tinham 15. Com 22 anos, nosso pai com 12 já estava trabalhando, com 22 o cara está pensando em trabalhar, entende? Com 30 anos, o cara fala, acho que eu vou casar com 30 anos, os nossos pais estão casando com 20, com 18, 19, 20. Então você percebe que tem isso? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é essa relação. Essa relação de comparação com os nossos pais. Com 40 anos, nossos pais estavam quase no fim da vida. Uma vez eu conversei com uma amiga, na época, ela estava com uns 45, ela falou, Jota, a minha mãe com 45, ela era uma senhora, entende?
usava roupa de senhora. Ela se portava como senhora, já tinha filhos grandes, crescidos. Ela era uma senhora digna, nobre. Ela falou, eu com 45, vou fazer 46, eu saio com minhas amigas para tomar um chopp, eu viajo para jogar vôlei, eu saio com meu marido, eu converso com meus filhos, ou seja, é outra realidade. Então a primeira coisa é a gente perceber que viver os 40 anos hoje não é o mesmo que viver os 40 anos na geração dos nossos pais. Ou até mesmo as gerações um pouquinho mais atrás. Viver os 40 anos hoje é passar por desafios com 40 anos que não se passavam antigamente. Por isso que já começa, de certa maneira, uma crise dos 40. Por que já começa uma crise dos 40? Eu acho que já começa principalmente porque você olha para trás e fala, meu Deus, eu não sou metade do que meu pai foi. Eu não sou metade do que minha mãe foi. Ou então você, né? Você tá com 40, tipo eu, tá com 40, com alguns filhos aí, com um ou, né? Um filho já é alguns, né? Porque hoje em dia a criançada tá... Aí você vai conversar com a tua mãe. E aí, mãe, como é que foi? Como é que era cuidar de 7 filhos? Ah, a gente dava um jeito. Ah, de vez em quando tinha umas briguinhas. E você tá com 2, que é o caos o dia inteiro. Já tá assim, estafada. Você olha pra tua mãe que cuidou de 7 e fala, mãe, mas como? Mas como você vai... Então a gente já começa a olhar e falar, puta, cara, eu errei. Então, se o primeiro ponto é esse, referências. Referência. A gente não tem a ideia desse 40 anos com espírito de jovem que a gente tem hoje em dia. Não tem. Quando eu olho pro meu pai com 40 anos, não fazia o que eu faço com 40 anos. Entende? Não fazia. Já estava muito mais, também era uma outra época, né? Já estava muito mais estabelecido, inclusive financeiramente, coisa e tal, mas também assim, as possibilidades não aconteciam mais, a vida dele era mais assim, fazer a manutenção, a partir dos 40 era só fazer a manutenção e esperar o quê? A aposentadoria. Mas enfim, primeira coisa é isso, preste atenção nas suas referências, tá? Às vezes você está olhando muito para trás e já não vale mais essa referência, tá? É mais fácil olhar para quem está ao seu redor, tá bom? Primeira coisa é essa. A segunda coisa é o quê? Quando a gente olha para trás, então, dá esse gatilho, normalmente a gente vai pensar no que a gente fez. E então, com 40 anos, você já tem histórico suficiente para perceber o quanto de cagada você fez. Eu acho que com 20 anos você fez umas cagadas, mas dá aquela sensação de tempo infinito. Com 30 anos, pá, preciso definir minha vida, não dá mais para ficar brincando. Então agora eu vou levar a sério. Não é isso que acontece nos 30 anos. Agora eu vou levar a sério. Com 40 você percebe que quando você levou a sério aos 30, ainda assim tem coisa que não foi suficiente. Meu Deus do céu, mas faz 40 anos que eu tenho problema financeiro, faz 40 anos que eu tenho problema com o meu temperamento, com o meu jeito de ser, faz 40 anos que eu não sei me comunicar, faz 40... Então, o problema dos 40 anos é que quando eles chegam, te dá a sensação de assim, porra, mas tu é burro. Pô, mas ainda penando com isso. Porque parece que dos 30 aos 40, claro, gente, só fazendo um parênteses aqui, o que eu estou falando aqui não é cravado, tá, gente? Você pode ter essa crise que você tá... A crise que eu tô falando aqui, você pode estar tendo aos 38. Eu não acredito que com 25 você tenha também, tá bom? Não me vem com esses negócios. É claro que também com 30 anos pode não ter caído sua ficha que é com 33, com 35, mas enfim. Mas o que acontece é que quando chega nos 40, você percebe que até mesmo você se esforçando pra cacete, ainda assim não deu certo. Ainda assim não aconteceu exatamente o que você achou. É uma coisa que eu já vi uma vez uma pessoa falar, tá? Ó, isso dói, tá bom, gente? Mas eu vou falar. Não é porque você escolheu não ter família é que você vai ser bem sucedido no trabalho. Não é porque você escolheu ter família, se dedicar para a família, em detrimento do trabalho, é que você vai ser uma excelente mãe. Então, com os 40 anos, dá essa sensação. Essa sensação assim de, cara... Pô, se você é uma pessoa dedicada, eu espero que você seja, você vai olhar e falar, porra, mas nem tentando tudo que eu podia deu certo. Eu não sei o que é o teu deu certo, não deu certo, enfim. Às vezes você olhar e fala, pô, velho, eu não consegui comprar um apartamento, não consegui juntar um dinheiro, não consegui ter um relacionamento, não consigo ter uns filhos, mas eu tentei. Então quando chega nos 40, também dá essa sensação. Porque você percebe que até os 39, hoje em dia, dá pra você fingir que a vida não chegou. Quando chega nos 40, meu amigo, quando você vê aquele 4 e 0, tu não fala, quarentão, blá, blá, blá. Eu lembro que antigamente, eu nem sei se isso é um grupo, não sei o que é. Antigamente eu via nos carros, assim, né, uns adesivos nos carros, que era 4, 0, um O e um E, né, e um S, né, quarentões.
Era isso que eu via no carro, né? E eu pensava, nossa, 40 é velho, né? Tcharam! Olha eu aqui. Não é mesmo? Então o que acontece é o quê? A gente começa a perceber, então, que, cara, eu já fiz muita merda. E a chance de eu repetir é maior do que de eu corrigir. A chance de eu repetir as merdas é maior do que eu corrigir, porque se até agora não melhorou, a tendência é que não melhore. A tendência é que não melhore. Então, aos 40 anos, além de você perceber que você não tem muita referência, você começa a perceber que você também não pode confiar muito em você. Então, às vezes dá isso. E aí vem a grande crise dos 40 anos, né? Você soma essas duas coisas e então vem um outro pensamento. Vou até me ajeitar aqui na cadeira, porque isso você precisa prestar atenção. Aí vem um pensamento que é muito clássico de quem está com 40 anos, que é a sensação de que esta é a minha última chance. Essa é a última chance. Ou eu faço acontecer o que eu não fiz até agora, ou não vai dar certo. Ou fodeu. Então, quando chega nos 40 anos, dá essa sensação de tudo ou nada. Tudo ou nada. Parece que a vida está olhando para você falando, então, chegamos aos 40 anos, né? Tá lá a vida assim. Isso aqui é tudo que você fez. Isso aqui é tudo que você queria fazer. E aí? Vai se decidir? Você vai, então, mudar sua postura? Os 40 anos na vida parece muito aquele cara, dá a sensação de que você é aquele aluno que no primeiro semestre não fez nada, tirou nota baixa. Daí no segundo semestre você estudou pra caramba e ficou de recuperação. Aí você já tá assim, tipo, meu Deus do céu, eu fiquei de recuperação final e agora a vida chega e fala, ó, é a sua última chance de estudar de fato e ser o bendito do bom aluno que você acha que você pode ser. Senão você vai reprovar de ano. Então parece que é uma prova. Agora os 40 chegou. Os 40 chegou. E aí essa prova eu não sei como bate pra você. Eu só sei que com todo mundo que eu falei dos 40 anos, todo mundo se sente pressionado em algum canto. Eu dou risada. Vocês que não acham bom que eu dê risada, porque é melhor rir do que chorar, não é mesmo? Vamos levar com leveza, apesar de doer? Porque é isso. Então é nessa hora que o sujeito olha e fala, eu preciso mudar de vida. Porque você já entendeu que isso é a tua última ação, você já entendeu que não é mudar um negocinho. Com 20 anos a gente acha que se eu fizer um esforcinho aqui, já tem um resultadinho melhor. Com 30 anos você fala, não, se eu tiver constância vai dar certo. Com 40 anos não é isso. Com 40 anos é assim, cara, eu vou ter que me dedicar o tudo, eu vou ter que dar tudo agora. Eu vou ter que fazer tudo para poder dar certo. Ou é aquele pensamento um pouco mais que dá um pouco de consolo, pelo menos eu quero morrer como alguém que tentou. Nos 40 anos que isso aparece. Pelo menos vou morrer como alguém que tentou. Morro de cabeça erguida. Mas é exatamente isso, começa a dar esta crise. Essa crise de que eu tenho que fazer acontecer. Só que acontece o quê? Eu gravei um vídeo esse tempo atrás sobre o roteiro da vida. Se você veio no roteiro da vida, às vezes essa crise ela vem e é a primeira vez na tua vida que você está pensando nessas coisas. É a primeira vez na sua vida que você está pensando nas realizações da sua vida. Quem você é, quem você se fez, quem você se tornou. Vamos dar um exemplo para homem, né? O cara olha e fala, cara, já tô calvo, velho. Eu nem vi meu cabelo cair, eu já estou calvo. Eu já estou com problema de saúde. Eu já estou endividado. A mulher, eu já não consigo mais ter filho. Eu já embaranguei. Eu já estou feia, entende? Já não sou mais a mesma. Então às vezes acontece isso. Então você olha para os teus 40, bate um desespero. Bate um desespero. Porque você vai falar, cara, o que foi que eu fiz? Quem sou eu? E é a primeira vez que você está pensando isso. Quem sou eu? Quem que eu me tornei? E aí você vai fazer aquilo que todo mundo faz. Você vai olhar para trás, vai falar o que foi que eu deixei para trás. E aí nos 40 é uma grande retrospectiva da vida, né? Retrospectiva da vida. Você começa a olhar para trás e fala, nossa, quando eu tinha 20 anos,
Teve aquela oportunidade que eu tive de estudar inglês fora, eu não fui porque tinha uma namoradinha. Nossa, quando eu estava com 22 anos, me chamaram para uma tal empresa, eu não quis ir porque eu estava ali numa startup, agora eu poderia ser uma grande empresária. Ah, eu poderia ter aprendido inglês, eu aprendi inglês. Nossa, por que que não sei lá, por que que o Jota não fez o canal antes, para poder me ajudar antes, eu não teria aquele traste. Ah, sabe por que que quando eu tive o filho, por que que eu não fiz atividade física? Ah, por que que eu não comecei tratamento do cabelo? Por que que Enfim, você começa a olhar para trás, então você começa a dar uma sensação de, eu errei muito. Por isso que dá essa sensação de última chance. Agora a última chance é pegar ou largar. Eu tenho que fazer acontecer. E aí é que vem um problema. Porque se pegar, largar e fazer a vida acontecer, a grande chance de fazer uma grande merda é muito grande. É a hora que o cara fala, eu nunca vivi minha vida, larga a mulher e os filhos. 3 meses depois tá lá, fudido, né? A mulher olha e fala, não, chega, dá revolução. A única coisa que faz é cortar o cabelo, postar foto de biquíni no Reels para ganhar uns likes e fica mais triste ainda depois, entende? É aquela hora que quer transformar a vida. Este é o problema. Como bate a sensação de a minha última chance, a gente sai querendo correr atrás do tempo perdido. Eu preciso correr atrás do tempo perdido. Que tempo perdido? E da onde que diz que você com 40 anos tinha que ter chegado em algum lugar? Você está se comparando com alguém. Ou você está se comparando com padrões que não são reais. Ah, mas quando eu tinha 20 anos eu queria fazer tal coisa. Você tinha 20 anos, você não sabia porra nenhuma de mercado de trabalho, você não sabia o que ia ter uma família, você não sabia o que ia ter casamento, você não sabia nada. Entende? Então, nesse sentido, é que a gente vai percebendo em que os nossos parâmetros são muito ruins, mas a nossa sensação é sempre a mesma parecida. É a minha última chance. É a minha última chance. E é claro que daí vai vir a pergunta, né? Como que eu mudo de vida? Como que eu mudo de vida? E é aqui que eu tenho que te dizer. Eu gravei um vídeo, vou botar aqui na legenda. Eu gravei um vídeo sobre a relação com o tempo. O tempo quantitativo e o tempo qualitativo. Você precisa assistir esse vídeo, tá bom? Você precisa assistir esse vídeo para você entender o que eu estou te dizendo aqui. Então o que acontece é o quê? Nessas horas vai fazer como que eu mudo de vida? Como que eu mudo de vida? E é por isso que chama a crise dos 40. O que eu te digo de largada aqui, tá? O que foi que eu disse até aqui? Fazendo um resumo, porque a galera de 40 tá meio ruim da memória, não é? Você tá mal da memória? Bem-vindo aos 40. Primeira coisa, o nosso comparativo, a nossa referência não é muito boa, tá? Porque com 40 anos, nossos pais ou as pessoas que a gente admira, era uma outra realidade, tá? Segunda coisa, a gente tem um histórico dos erros. A gente começa a ver que, por mais que a gente tenha tentado, tem erros que continuaram e a gente fica com medo de continuar repetindo esses erros, né? Terceira coisa, você percebe que você precisa mudar. Então, mas te dá a sensação de que é a última chance, tá? Quarta coisa aqui é o que? Vem uma pressa desesperada, desenfreada para mudar tudo para ontem, tá bom? E aí você fica, como que eu mudo de vida? Como que eu mudo de vida? Como eu mudo de vida? Tá bom? Mas como que a gente vai resolver isso daqui? Como que a gente vai resolver isso aqui? A primeira coisa, eu não estou brincando. Os 40 são os novos 30. Fatalmente, você ainda tem energia para lidar com novos desafios. Você não é um velho decrépito. Você tem possibilidades, você tem saúde, muito mais saúde do que existia na época dos nossos pais. Você tem muito mais saúde e meios de ampliar essa sua saúde, entende? Muito mais. E com certeza a sua vida não acabou, porque hoje, diferente dos nossos pais, tem muito mais possibilidades também. Dá para você trabalhar, dá para você criar, dá para você fazer muitas coisas diferentes. Então a primeira coisa é, aquieta o teu facho, quarentão. Meu brother, meu querido, tá bom? Nasceu ali pelos anos 80, aquieta teu facho, porque senão você vai meter os pés pelas mãos. Primeiro é isso, aquieta teu facho. Segunda coisa, tá? Você vai ter que olhar para sua realidade e vai ter que perceber que você vai ter que construir algo novo. Para construir algo novo sempre é do zero. Ou para melhorar a sua vida, você vai ter que dedicar. Não adianta você olhar e falar, porra, mas eu tô cansado. Então beleza, você tá cansado, aceita como você tá, fica como tá, quando você fizer a crise dos 50, você fala comigo, tá bom? Pô, mas tô cansado, sério. A vida é isso, entendeu? A vida é paulada, tá? Então a segunda coisa que eu te digo é isso. Olha e veja o que você pode se dedicar. E a terceira coisa é a gente olhar em perspectiva. Olhar para as coisas da vida e falar, tá, mas beleza, se eu tenho a sensação de que eu preciso mudar minha vida agora,
se eu tenho a sensação de que eu preciso ser diferente agora, então possivelmente essa sensação que eu estou tendo hoje aqui eu vou ter amanhã, eu vou ter depois de amanhã, eu vou ter depois de amanhã. Então não adianta nem fazer tudo ou nada. Não adianta eu deixar quieto, como também não adianta eu querer mudar da noite para o dia. O que eu preciso é hoje responder a minha vida. Responder a minha vida. Hoje, responder a minha vida. Falo por mim. Ano passado, ano retrasado, ano passado, falei, cara, eu preciso encontrar um modo de eu melhorar a minha forma de comunicação, eu preciso encontrar um modo de desenvolver as minhas ideias melhor, coisa e tal, blá. Então foram anos que aconteceram várias coisas. Né? Teve uma conclusão de um projeto que eu tinha, foi aí que eu realmente fundei de fato a Terapia do Bom Senso, fiz a formação em Terapia do Bom Senso, ou seja, estou aqui fazendo esse canal, estou desenvolvendo minhas ideias, estou encontrando um jeito diferente que até então eu não tinha feito. Eu reformulei a minha vida? Não, eu só comecei a olhar para ela e falar onde é que está o erro e essa inquietação ela vai continuar existindo. Tem outras inquietações, eu tenho outras inquietações. Vocês sabem aí da minha grande história com o problema no meu joelho aqui, que eu já falei algumas vezes. Então tem outras coisas. Só que eu preciso olhar para isso e falar, bem, essa inquietação ela está me clamando para eu tomar uma atitude. E talvez com os 40 anos é que me deu uma sensação real de que eu preciso fazer alguma coisa pela minha vida. Então eu acho que a crise dos 40 anos, essa questão da última chance, se nós tivéssemos, se a gente não tivesse sido tão burro, né, minha gente? Tão lerdo, a gente poderia ter olhado para a vida nesse sentido. Não, eu quero fazer diferente, eu quero me dedicar de fato. Eu poderia ter feito isso antes, mas eu não fiz. Quando chega nos 40 anos, parece que a vida faz você pensar. Com a graça de Deus, parece que a vida olha para você e fala, ser vivo, vamos, cacete, você não está vendo que está acabando as possibilidades? Ainda bem que acontece isso. Mas são apelos que talvez faz tempo que você não responde a eles. Faz tempo. Porque pensa nos nossos pais, com 40 anos eles já estavam mais determinados, porque talvez esse apelo acontecia nos 30. Conosco acontece nos 40. Pensa o seu pai com 30. Seu pai com 30 possivelmente pode estar passando com a mesma crise de você. O que eu quero fazer da minha vida, quem que eu me tornei, o que foi que eu construí, esse tipo de coisa. Então o que acontece é o quê? Esse apelo ele sempre vai existir. Não dá para protelar mais. E realmente com 40 anos tem uma vantagem, com a graça de Deus tem uma vantagem. Você está mais experiente, você possivelmente tem mais sabedoria. O que é sabedoria? É um conhecimento aplicado à realidade. Você tem mais habilidade para lidar com as coisas, escolher melhor o que fazer, entende? Eu fico pensando, graças a Deus eu tenho meus filhos com a idade que eu tenho, porque agora eu tenho mais capacidade de educá-los para o mundo que tem hoje em dia. Ainda bem que eu sou psicólogo e me formei um pouco mais tarde, né? Faz só 12 anos. Eu poderia ter feito a minha primeira faculdade. Minha primeira faculdade foi Educação Física, outro dia a gente fala sobre isso. Aí depois eu fiz Psicologia. Então, assim, eu poderia ter me formado antes, mas ainda bem porque talvez agora eu tenha mais capacidade, eu tenha mais experiência de vida para lidar com um mundo tão complexo. Então a gente não pode descartar essas coisas, porque a tendência de ser a última chance de eu acertar, a tendência é eu simplesmente eliminar tudo que eu fiz de bom e chegar agora e falar é tudo ou nada, eu tenho que mudar minha vida inteira. Aí eu quero mudar o casamento, a profissão, ou quero fazer uma cirurgia para dar uma recalchutada, eu vou pedir dinheiro emprestado para o agiota para daí, como uma fênix, entende? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e nessa tentativa de dar a volta por cima você mergulha na poeira de novo. Então o que acontece é olhar para isso e falar, tá, o que eu posso fazer? Talvez essa frustração de, tudo que eu já tentei não deu certo, talvez é porque os 40 anos também servem para você abaixar um pouco o nível. Quando eu falo do seja normal e tenha bom senso, tem um vídeo meu aqui que eu falo, você não é especial, né? Que é a defesa da normalidade. Às vezes só precisa diminuir um pouco. Aconteceu isso nos meus últimos 2 anos. Só diminui, Jota. Diminui um pouco essa expectativa da vida. Vamos lá, o que é realmente importante? Família, filhos, trabalho. Entende? Essas 3 coisas são importantes. Fama, sucesso, grana, seria bom, mas vamos ser sinceros. Vamos tentar trabalhar direito, com todo afinco, de verdade, com sinceridade, com constância. Vamos tentar amar de fato sua família, entende? Vamos se dedicar para os filhos. E aí, se der tempo, a gente faz outras coisas. Então também tem isso. Os 40 anos é aquela minha última chance. Para quê? Às vezes a angústia dos 40, de que eu tenho que realizar, eu não fiz as coisas que eu deveria fazer, às vezes essa angústia está sendo motivada por um apego excessivo a uma expectativa que não existe. Aí eu esperava que com essa idade, eu esperava milhões de coisas com essa idade, entende? Mas muitas outras coisas aconteceram na minha vida que eu não esperava e são boas pra cacete, entendeu? Eu esperava várias coisas.
graças a Deus, metade dessas coisas não aconteceram, ou então, graças a Deus ou não, ou erro meu, não deu certo, mas outras coisas aconteceram, então a gente tem que olhar. É uma coisa que eu sempre bato aqui na tecla, tem várias vezes que eu falo isso, a gente tem que reconhecer o que nós fizemos. Então essa crise dos 40, às vezes, é só uma otimização. Às vezes, o que a vida está te pedindo não é mudar de vida, é mudar a sua vida, é mudar a vida que você já tem. Não é mudar da vida que você tem para uma nova vida. Não, é mudar a vida que você já tem. Entende? É transformar aquilo que está na sua mão, não se transformar em algo novo que está fora da sua mão. Entende? Então pensa nessas coisas, tá? E saiba que se você está com a sensação de que, meu Deus do céu, eu não tenho referência, eu sou terrível perto da geração anterior, se você está com a sensação, meu, eu fiz cagada até aqui, eu nem sei se vai dar certo daqui pela frente. Se você está com a sensação de, meu, é a última chance que eu tenho, né? E também a sensação de, meu, é para ontem, eu preciso resolver, saiba, você não está sozinho. Eu estou dizendo isso porque eu senti isso e vários pacientes meus eu tive que falar esse argumento aqui, tá? Eu tenho certeza que também, né? Você sabe que tem um link aqui embaixo, tenho certeza que algumas pessoas vão entrar em contato comigo porque viram esse vídeo. Jota, o que você falou que eu estou sentindo? Porque é a sensação que me dá. Pela repetição que eu estou vendo, eu acho que é isso que está acontecendo com você. Então você não está sozinho. E se você não está sozinho, dá para diminuir um pouco essa dor e dá para você o quê? Ser um pouco mais normal e ter bom senso, olhar para a tua vida e falar, beleza, chegamos até aqui, né? Era onde queríamos? Talvez não, mas chegamos vivos. Não é mesmo? Ainda temos lenha para queimar, né? Eu acho que eu vou chegar na sensação que os meus pais tinham com 40 anos, eu vou chegar quando tiver 60. Mas e aí, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer a não ser fazer isso daqui, gravar meus vídeos, atender meus pacientes? Então, indiferente qual vai ser o resultado, se eu focar mais nessa questão do aqui, do agora, tirar um pouco dessa coisa da idade, das coisas que eu deixei para trás, você começa a perceber que não, pera lá, tem coisas que eu deixei para trás porque eram necessárias. Tem muita gente que tem crise agora, assim, tipo, eu queria ter aproveitado mais a vida. Meu amigo, você teve filho. Você teve filho. Sabe aquela pergunta assim, se você pudesse voltar atrás, você não teria casado com a sua esposa e não teria seus filhos? Você negaria a existência dos seus filhos? Só para poder aproveitar? Às vezes é bom pensar nisso. Entende? Às vezes é bom pensar nisso. E aí agora, a partir de agora, organizar a rota. Se você realmente precisar trocar de vida, né, transformar a sua vida, enfim, mas faça isso com calma. Faça isso com método. É mais constância do que velocidade. Não é uma mudança radical, é muito mais a questão o quê? De mais tranquilidade, entendeu? É mais seguir um pouco mais o faro, ficar um pouco menos desesperado e agir com consciência, tá? Enfim, dá para eu voltar a falar mais sobre esse assunto, tá bom, meus queridos quarentões? Tá? Mas saiba, a vida não acabou. Você realmente tem muito pela frente, principalmente hoje em dia, dá para realizar muitas coisas ainda. É só tirar um pouco do desespero, sabe? Ouvir de novo esse vídeo e perceber que não, pera lá. Não é a minha última chance. Você pode recomeçar 42, 43, 44. O que você não pode fazer é achar que é tudo ou nada, tá? E aí começar a se culpar, esse tipo de coisa. Mas enfim, chega por hoje, tá? Porque exigir meia hora de vídeo, quase meia hora, exigir tudo isso de um quarentão, a gente não tem mais atenção, a gente tá cansado, millennial tá cansado, sua geração tá cansada, não é mesmo? Mas enfim, não deixe de seguir aqui o canal, não deixe de dar like nesse vídeo e diz pra mim, faz sentido o que eu disse, meu querido quarentão? Faz sentido? Comenta aqui pra mim, aqui embaixo, tá bom? Escreve aqui, fala o que você tá sentindo, fala se faz sentido as coisas que eu disse ou se faltou alguma coisa, às vezes faltou alguma coisa aqui. Faltou alguma coisa que faz você ter uma crise nos 40, o que acontece, tá? Enfim, a gente vai se falando, a gente vai se conversando e não deixe de compartilhar, espalhar a palavra do bom senso aos corações que precisam. Tem muita gente de 40 anos que fatalmente está sofrendo com isso, tá? E uma dica que eu te dou, aqui embaixo tem uma masterclass chamada Mapa da Vida. Ela vai poder te ajudar porque eu falo sobre ritos de passagem, maturidade, sobre as fases da vida e isso ajuda muito a gente a repensar a vida. Tá bom? É isso, um grande abraço, até!